Em cada milagre de Jesus há um propósito. Cada milagre de Jesus há uma intenção. Eu brinco e digo que Jesus era tão intencional que até nas suas falas nós descobrimos que Jesus era assim. E esse milagre especificamente, ele é muito intencional. Esse milagre talvez seja o último registrado antes de Jesus morrer, porque cronologicamente falando, quando esse milagre acontece, uma semana após, Jesus Cristo é preso. Uma semana depois, Jesus Cristo é levado para o Gólgota. Uma semana depois, Jesus é colocado debaixo de uma cruz muito pesada. Mas antes de Jesus Cristo cumprir a sua missão principal, o seu objetivo principal, Jesus Cristo tem uma intenção: mostrar para aqueles que não criam que Ele é o Deus e Senhor dos senhores. Mostrar para aqueles que não acreditavam que Ele é aquele que opera o sobrenatural. Mas eu tenho falado sobre o fator mentalidade aqui, sobre a questão da nossa forma de ver e perceber as coisas, porque tudo que nós vemos e percebemos está muito relacionado à forma com que a nossa programação mental é existente. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu vejo uma frase e você lendo a mesma frase não vai ter a mesma compreensão que eu tenho. Vou te explicar por quê. Por causa da forma de nós pensarmos. A nossa cultura mental, a nossa forma de entender determinadas coisas. É por isso que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus, através do seu Filho Jesus, sendo intencional em todas as suas atitudes, em todas as suas decisões e principalmente nos seus milagres. Quantos estão entendendo? Eu quero pregar, mas eu só vou pregar depois que você compreender. Jesus é intencional em tudo aquilo que Ele faz. Mas às vezes a intenção de Jesus e a perspectiva que Ele tem a respeito de algumas coisas é tão diferente das nossas, que nós achamos que Deus não está fazendo nada por nós. Às vezes acabamos compreendendo ou entendendo que Jesus não está realizando nada na minha vida, que a minha oração não está sendo respondida, que o meu pedido não está sendo ouvido pelo Senhor. E quando nós fazemos isso diante de uma perspectiva humana, porque Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz que todas as coisas, e aí eu gosto da forma incisiva como que Paulo fala, porque ele diz, todas as coisas, todas, diga comigo todas, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama o Senhor. Pastor Josué Brandão conta um testemunho de um pastor que estava no Nordeste, em um lugar muito difícil de ganhar almas para o Senhor. E uma família muito influente naquele lugar, muito rica e influente daquela cidade, daquela pequena cidade, já havia chamado médicos, padres, feiticeiros e assim por diante, para fazer algo pela a matriarca da casa. E segundo o testemunho desse pastor, ninguém havia conseguido resolver o problema dela. Então o pastor um dia é interrogado por alguém, e esse alguém pergunta, pastor, se lhe chamarem lá, o senhor vai? E ele diz, eu vou. Mas antes eu preciso fazer pelo menos uma semana de jejum. O pastor entra nesse propósito de jejum e começa a buscar a orientação de Deus, a direção de Deus. E uma semana após, ele vai até a casa daquela família para orar por aquela senhora, de mais de 80 anos de idade. A Bíblia Sagrada, ou melhor dizendo, a história diz, segundo o que a palavra de Deus
orienta que este pastor chegou muito confiante, porque alguém havia lhe dito: pastor, se essa mulher for curada, essa cidade está ganha para Jesus, porque esta família, ela comanda toda a cidade. Se esse povo for ganho, todos estão ganhos. E ele chega muito confiante depois de uma semana de jejum na casa daquela senhora. E ele pede para a família que queria entrar para o quarto e ficar a sós com ela. E o pessoal entra, o pessoal sai, ele entra para dentro do quarto e começa a orar por aquela mulher. De repente a mulher na cama dá um suspiro bem forte e morre. Ele coloca a mão na cabeça e diz: o senhor não fez isso comigo? Eu jejuei uma semana pedindo para o Senhor que esta mulher fosse curada em prol do teu reino, da tua obra, e o Senhor me passa essa vergonha. E ele diz: eu não aceito, Senhor. Eu orei por isso. E continua orando: Deus, levanta essa mulher. E de repente ela começa a expelir um líquido pela boca. Infelizmente ela realmente havia falecido. E ele dá uma olhada para um lado, para o outro, não tem nenhuma saída, a não ser a porta. Ele vai na porta para abrir vagarosamente. Quando ele puxa a porta, um dos netos, uma criança, diz: ih, morreu. A família está apavorada lá fora e ele, sem entender nada, sem entender a ação de Deus, sem entender por que aquilo havia acontecido, ele se despede da família muito triste, revoltado com Deus, e diz: Deus, estou indo embora para casa. Naquele dia não teve culto. Naquela semana ele orou durante toda a semana dizendo: não estou entendendo nada, Senhor. Eu não compreendo. Eu busquei, eu pedi a tua orientação, pedi a sua direção. O Senhor me levou lá para envergonhar o meu ministério. Já estou com tanta vergonha que eu tenho vontade de sair desta cidade. E passado uma semana, ele se lamuriando e reclamando daquela situação, o filho mais velho daquela família passa de caminhonete na porta da casa dele, da igreja, e quando vê, ele para e desce. Agora não tem tempo de correr, não tem tempo de sair para algum lugar, e ele está pensando: esse homem vem para me desaforar, esse homem creu que eu iria lá e Deus iria fazer um milagre. Aquele homem chega, lhe cumprimenta e diz: que dia eu posso marcar um culto na minha casa para o Senhor falar de Deus para a minha família? Ele não compreendeu nada e disse: mas por quê? Ele disse: porque exatamente naquele dia que o Senhor foi na minha casa, eu havia orado a Deus e dito: Deus, se o Senhor realmente existe, se esses crentes realmente falam de um Deus verdadeiro, eu quero que o Senhor leve a minha mãe hoje, porque eu não aguento mais ver tanto sofrimento. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga: Deus não trabalha do seu jeito, Deus trabalha do jeito dele. Quantos estão entendendo? Talvez vai ser confrontadora esta palavra, mas eu preciso dizer para você que Deus não trabalha do seu jeito. Enquanto nós estivermos querendo que Deus trabalhe do nosso jeito, nós não alcançaremos resultados. É debaixo desse tema que eu quero ministrar nessa noite: a perspectiva de Deus quando o milagre acontece. O texto que nós lemos é um texto conhecidíssimo. Quantos conhecem a história de Lázaro? O homem que ressuscitou depois de 4 dias. É uma história que todos têm um conhecimento a respeito. Alguém já ouviu uma mensagem aqui ou em outro lugar, pela internet ou na televisão, a respeito de Lázaro? Mas hoje Deus falava comigo justamente sobre isso. A semana passada, quando eu preguei 5 pães e 2 peixinhos, seria essa mensagem que eu iria pregar. Quando foi na terça-feira, eu recebi uma mensagem, o pastor Josué Brandão pregou essa semana, uma mensagem sobre Lázaro.
E quando eu abri a mensagem, o Espírito Santo de novo falou: é esta mensagem que eu quero que você pregue essa semana. A perspectiva de Deus quando o milagre acontece é diferente da nossa perspectiva, porque nós temos um padrão mental a respeito das coisas de Deus. Preste atenção que eu fiz questão de ler até o verso de número 3, porque quando a notícia chega em Jesus, a notícia é o seguinte: aquele a quem amas está doente. A informação que mandaram para Jesus, através das suas irmãs, Marta e Maria, é para comover Jesus, para sair da onde ele estava e ir até Betânia, para operar um milagre na vida de Lázaro. E de fato, eu já vou começar a falar, nós somos mais ou menos assim. A gente chega diante de Deus querendo colocar tributos nossos e não dele. O Senhor sabe que eu fiz isso, o Senhor sabe que eu orei tantos dias, o Senhor sabe que eu sou dizimista, o Senhor sabe que... Já percebeu que em alguns momentos, todos nós já fizemos essa oração? E não adianta nós usarmos de demagogia, porque em algum momento nós já fizemos essa oração. Mesmo na hora da crise, nós já colocamos diante de Deus algum atributo nosso e não os atributos dele. Senhor, o Senhor não vai fazer, porque olha o tanto que eu estou me dedicando à tua obra, olha o que eu estou fazendo, e o Senhor não está fazendo nada. Por que o Senhor deixou acontecer essa situação? Em algum momento nós já fizemos essa oração. Quando Marta e Maria mandam o recado para Jesus, o recado é justamente esse. Sabe aquele discípulo, sabe aquele moço, aquele homem, que o Senhor tanto ama, que o Senhor tem um apreço tão grande por ele, está doente, está quase morrendo. E quando a notícia chega, é para impactar Jesus e dizer: não tem como eu negar esse pedido, eu tenho que ir. É o meu amigo, é quem eu amo. Mas Jesus Cristo não trabalha na perspectiva humana. Jesus não trabalha na perspectiva do homem. Sabe por quê? Quantas vezes nós já oramos e pedimos alguma coisa e nada aconteceu? Porque a Bíblia não diz que tudo que eu pedi Deus vai me dar. A Bíblia diz que tudo que eu pedi, segundo a vontade do Pai, Ele me dará. Ninguém entendeu? A Bíblia não diz que tudo que eu pedi para Deus, Deus vai ter que me dar. A Bíblia diz que tudo que eu pedi para Ele, segundo a sua vontade, Ele vai me dar. Agora, se sujeitar à vontade de Deus é justamente isso. É ir orar por alguém enfermo e ver a pessoa falecer. E crer que é Deus que está nesse negócio. É a história do homem que se perdeu no mar, eu já contei para vocês. Que depois de quase 30 dias fez uma pequena cabana, todo dia ele vai pescar, é aquilo que ele está se alimentando, solitário naquela ilha. Um dia ele ora para Deus dizendo: Deus, o Senhor podia mandar um navio para me socorrer, o Senhor podia mandar ajuda, um socorro. E de repente, quando ele volta para o seu pequeno barraco, está tudo pegando fogo. Ele desesperado começa a gritar com Deus e dizer: Deus, por que o Senhor fez isso? Era o único lugar que eu tinha para me abrigar, foi o único recurso que eu achei nessa ilha para fazer essa pequena cabana. E agora o que está acontecendo? De repente alguém coloca ali a mão no ombro e diz: eu vim lhe ajudar. Ele olha para trás, é um marinheiro. Ele diz: mas como você me descobriu? Eu recebi o sinal de fumaça que você me enviou. O grande problema nosso é justamente esse, que nós estamos dispostos a orar verbalmente, pedindo que Deus faça a sua vontade, mas quase sempre quando Deus está fazendo a sua vontade, nós questionamos. Questionar é errado, pastor? Depende da forma. Como assim, pastor? Quando eu digo para vocês aqui que em alguns momentos eu questiono Deus, eu nunca questionei a Deus por quê, mas para quê? Hoje eu vi um pregador, a pastora Dani estava ouvindo, que ele falava justamente sobre isso. Existe uma diferença do porquê e para quê. Quando eu estou
questionando Deus por quê, eu estou questionando a sua grandeza, a sua vontade, a sua onisciência. Mas quando eu questiono Deus para quê, eu estou dizendo, eu estou disposto, me ensina que eu aprendo, coloca diante da minha presença, que eu vou usar tudo para que eu possa crescer. Tem diferença, por quê e para quê. Se você orava por quê até agora, mude a sua mente. Comece a orar para quê? Porque você vai aprender aquilo que Deus tem para te ensinar. As experiências que você tem para aprender durante as circunstâncias irão ser notáveis durante o processo e a prova que você estiver passando. Meu Deus. Olha a notícia que chega em Jesus. Aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Tem algumas provas na sua vida que não é para te massacrar, não é para acabar contigo, é para que o nome do Senhor seja louvado na sua vida. Só que nós somos egoístas por natureza. Te provo por vezes que o ser humano é egoísta. Isso está na essência do ser humano. O ego, o eu. Timothy Keller escreve um pequeno livreto, e talvez um dos livros mais sensacionais que eu já li. Ego Transformado. 48 páginas só. Pequeno livretinho assim. Bom de ler antes de dormir. Leu tudo. Porque quando o homem peca, o pecado transforma a essência do ser humano. E algo que o ser humano recebe por herança, se chama ego, egoísmo. Porque quando eu estou passando por uma prova, eu vejo Deus trabalhando para ser engrandecido em minha vida? Não, irmão, tem uns que balançam a cabeça assim, mas nós nunca vemos. Nós questionamos por quê, nós questionamos. Por que o Senhor deixou isso? Por que o Senhor está fazendo essas coisas comigo? Sou fiel, estou firme na igreja, vou desistir, vou parar. Porque o nosso ego não consegue ver um Deus grandioso, que me conhece melhor do que eu mesmo, dizendo: fica tranquilo, eu estou agindo. Algo extraordinário vai acontecer na sua vida. E quando acontecer, todos vão olhar e vão dizer: é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Que quase sempre o nosso ego não consegue vê-lo. A Bíblia diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, o próprio Jesus, o mestre, que recebe a notícia a respeito de Lázaro, dizendo: essa doença não é para a morte. E aí daqui a pouquinho, lá nos versículos posteriores, diz que Lázaro morreu. Não é confuso para a nossa mente? Olhe para quem está do seu lado e diga: por causa da sua perspectiva. O que é perspectiva? É a forma como se vê, a forma como se enxerga algo. Isso é perspectiva. A nossa perspectiva, ela é moldada segundo o padrão que nós fomos programados, criados. Essa é a nossa perspectiva. Eu sou nascido e crescido na igreja, e já disse que eu passaria a noite inteira aqui contando milagres para vocês. E talvez por isso que a minha perspectiva seja diferente da sua perspectiva. Porque a forma com que eu fui programado e criado é sempre para crer no milagre. Então eu não consigo ver desgraça, não consigo ver coisa ruim, não consigo, irmão. Eu consigo ver Deus trabalhando para que eu possa ser melhor, para que eu possa usufruir do que Ele tem de melhor para a minha vida. Pastor, mas por que a minha perspectiva então é essa? O padrão que você foi criado foi esse. Não é o fato de você ter crescido na igreja, é o fato de você ter sido moldado segundo um padrão.
Porque talvez alguém que chegou ontem na igreja tenha uma perspectiva diferente do que quem já está há 10 anos. Sim. Por causa da perspectiva, a forma como se vê. A Bíblia Sagrada diz que Jesus manda uma notícia dizendo: fique tranquilo, essa doença não é para morte. Mas só que daqui a pouquinho, quando o mensageiro chega em casa e dá notícia, a notícia é outra: Lázaro morreu. Mas como que acontece isso? Jesus acaba de dizer que ele não vai morrer, e agora morre. Porque a perspectiva de Deus a respeito do milagre é diferente da nossa. Isaías diz que os nossos pensamentos não são iguais aos dele, porque os dele são mais altos que o nosso. A Bíblia diz que os caminhos dele não são os nossos caminhos, porque os caminhos dele são caminhos diferentes. Mas Jesus disse que não ia acontecer. Por que aconteceu? Eu acreditei na palavra que o pastor determinou sobre a minha vida, e agora parece que não resolveu nada. Era da carne. Pastor é carnal. Pastor entregou a mensagem dele mesmo para mim. Já aconteceu isso aqui. Porque nós queremos entender como Deus faz na nossa perspectiva. Queremos entender o milagre de Deus com a nossa visão. Jesus não está dizendo que ele não teria uma morte física. Jesus está dizendo que ainda que ele morresse, ele ia trazer a vida novamente, para mostrar para todos que vissem ele saindo de dentro do túmulo, que ele é Deus, que ele era o Filho de Deus. Lá em João 8, Jesus sai fugido do templo, porque ele resolveu pregar um sermão lá que o povo não gostou. Ele resolveu pregar um sermão que o povo não aceitou. E aí ele tem que sair para os discípulos, junto com os discípulos, para outro lugar, porque aqueles buscavam apedrejá-lo. Agora, no meio do caminho da sua viagem, chega alguém dizendo: o teu melhor amigo está morrendo. Mas sabe onde era a cidade ou a vila que Jesus tinha que voltar? Próxima de Jerusalém. O texto diz que ela distava, ou era distância de 3 quilômetros. Onde é que eles queriam matar Jesus? Jerusalém, no templo. Você acha que no raio de 3 quilômetros não tinha soldado esperando para matar Jesus? Por isso que lá na frente os discípulos olham para ele e dizem assim: o Senhor vai voltar para o lugar onde nós tivemos que acabar de fugir, porque eles queriam nos matar. Jesus diz: eu vou, porque assim como o dia tem 12 horas, existe sol e existe noite. Ele está dizendo: cada tempo tem o seu tempo. No tempo que eu estou voltando é para promover o reino de Deus. E aí tem gente que critica, o coitado do incrédulo. Quem é o incrédulo? Como? Quem era o incrédulo dos discípulos de Jesus? Como? Tomé. Sabe por que a gente acha que ele é incrédulo? Porque alguém programou nossa mente para achar que ele era incrédulo a vida toda. Quando pergunta quem era o incrédulo, nós já sabemos, porque nós somos programados para isso. Mas sabe quem é o único que reage aqui e diz assim: vamos, nem que seja para morrer, mas nós não te abandonamos? Eu queria ter um discípulo desse incrédulo comigo. Meu sonho era ter um obreiro desse aqui, igual Tomé. Ele é o único que reage dizendo: o Senhor não volta sozinho, nós vamos contigo, e dê o que dê, ainda que seja necessário morrer, mas nós não vamos abrir mão de estar com o Senhor. Porque as nossas perspectivas são diferentes da perspectiva de Deus.
A nossa perspectiva é diferente da perspectiva de Deus. Quantos estão entendendo? Eu quero começar a pregar, o culto está indo embora. Verso 14 diz assim: então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por não estar lá. Meu Deus, irmão, não dá para olhar para Jesus e dizer: que cabra insensível, né? O melhor amigo dele morre, ele olha para os discípulos e diz assim: Lázaro morreu, e eu estou contente por isso, que eu não estava, porque ele está dizendo que se eu estivesse lá, tinha que ter feito um milagre, mas eu não estava lá, então agora o que vai acontecer vai ser muito maior. A família de Lázaro não era uma família qualquer. Segundo acreditam alguns historiadores, ele era de uma tribo essênica, ou dos essênios, que surge no século II a.C. Este grupo é um grupo retirado, é um grupo exclusivo. Eles são contados aproximadamente 4.000 homens, sem contar homens e mulheres, desse grupo específico de essênios. Eles tinham uma visão diferente do judaísmo, eles não aceitavam o judaísmo misturado com os gregos, com os romanos. Então eles se retiravam e começavam a viver uma vida mais pautada na estrutura judaica. Consta que esses essênios eram homens de um coração muito bom, eles compartilhavam tudo que tinha. A família de Lázaro não era uma família qualquer, porque a Bíblia Sagrada diz que quando Lázaro morre, vem pessoas de longe para condoer-se com Marta. Quantos estão entendendo a mensagem, irmão? Pessoas saem de longe para vir prestar os seus sentimentos para Marta e Maria. Era uma família desconhecida? Era um povo qualquer? Alguém disse que era uma família rica. Quando o pai morre, dono de uma grande vinha, deixa toda a estrutura familiar na mão de Marta. Como não era comum na tradição judaica, mas toda vez que a Bíblia diz que a casa de Marta, que Jesus foi até Marta, que Marta, juntamente com seus irmãos, indica que ela era a pessoa que liderava a sua família. Por isso que quando está Marta e Maria, é Marta que está tomando as rédeas da coisa e está dizendo: Jesus, manda Maria para cá, porque eu estou sozinha, organizando tudo, enquanto Maria fica aí. Mostra mais uma vez a posição de liderança que Marta tinha na sua casa. Por isso que quando Jesus chega, quem é que sai primeiro? Marta. Ela é a representante da casa. Aí a Bíblia deixa muito claro, repito, em nome de Jesus, para que você entenda. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele, nós estamos voltando, porque algo vai acontecer. Um dos discípulos olha assim: Jesus, mas já que ele está morto, o que nós vamos fazer lá? Existiam alguns grupos religiosos no tempo de Jesus. Um eu já citei, os essênicos. Existiam os herodianos. Isso aqui são denominações, viu? É mais ou menos o que a gente tem hoje. Um monte de gente querendo ser dono da verdade e brigando por nome de igreja. É mais ou menos isso aqui. Os essênicos, os herodianos, quase que eu falei assembleiano. Os essênicos, os herodianos, tínhamos os fariseus, tinha os escribas, e tinha um grupo chamado saduceus. Esse grupo não cria na ressurreição de Cristo, ou na ressurreição do homem. Enquanto esses outros demais grupos tinham uma crença formada na tradição judaica, que o homem, até 3 dias após a sua morte, ele tinha possibilidade de voltar a viver, porque o espírito ficava rondando o corpo. Quando eu estudei sobre isso, eu fiquei falei, vou buscar mais informações concretas, e acabei achando uma matéria
feita pelo jornal A Gazeta do Povo, de um judeu falando justamente sobre isso, sobre o processo do sepultamento de um judeu. Eles fazem todo o processo de purificação, lavam o corpo, cuidam do corpo, isso tudo já no cemitério, não faz em casa. E eles passam um período de 2 ou 3 dias velando o corpo, acreditando que, e o povo condoendo-se com a família, chorando, acreditando que a alma do morto está por perto. É por isso que Jesus espera mais 2? Tem alguém entendendo? Porque se Jesus chega no 3º dia, alguém ia dizer, isso aí poderia acontecer mesmo, nós já cremos nisso. Eu vou falar. Sabe por que às vezes Deus não fez o milagre ainda? Sabe por que Deus ainda não operou o milagre? Sabe por que Deus ainda não fez o extraordinário na sua vida? Porque você pode crer na possibilidade que existe em você. A maioria das coisas que nós vivemos, nós não vemos Deus. A maioria das circunstâncias que nós passamos, nós não vemos Deus. Já vi gente dizer, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, graças a Deus sou muito influente, graças a Deus tenho uns amigos que me ajudam. Olha aqui para mim, irmãos, poderiam ser seus parentes, mas se não fosse Deus na sua vida, não estaria fazendo nada por você. Está na hora de nós entendermos que Deus está em todo o processo. Quando o texto diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, eu vejo Deus trabalhando, eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus levantando um parente, eu vejo Deus levantando um amigo, eu vejo Deus levantando um membro da igreja, mas em tudo eu vejo Deus, e quando eu vejo Deus em tudo, a minha perspectiva começa a ser a perspectiva de Deus. Vou continuar lendo. Lázaro morreu, e para o bem de vocês eu estou contente por não ter estado lá. Verso 17, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Jesus fez o quê? Vê aí na sua Bíblia, irmão, nós acabamos de ler. Ele chegou e fez o quê? Encontrou. Outras versões aí diz verificou. Jesus está indo e está dizendo assim, ó, só vou fazer se for o 4º dia. Se não tiver confirmado que não é o 4º dia, eu volto. Porque o que eu vou fazer é para confundir. Eles criam que até o 3º dia podia haver ressurrei. Jesus já havia ressuscitado outras pessoas, mas logo após a morte, logo após, e esse povo está dizendo, não existe ressurreição. Essa aí só deu uma apagada e esse cara veio aí, esse tal de Jesus, e está contando para todo mundo que é o Filho de Deus, que é não sei o que, ressuscitando gente, mas isso aí é provado pela medicina que não tem, que tem jeito. Agora Jesus está olhando e está dizendo assim, eu só vou chegar lá, quando eles verificar que não tem mais possibilidade alguma. Por isso que Jesus chega e verifica se de fato já tinha 4. Eu fui entender o porquê do 4º dia, e eu gosto de ficar marcando e questionando-me para descobrir. E eu li a matéria de um médico recentemente, que a primeira coisa que se desintegra no nosso corpo chama cérebro. O 4º dia, após a morte de um indivíduo, o cérebro se torna um líquido.
Por isso que a pessoa quando morre enche-se de algodão seus narizes, seus ouvidos, a boca, todo e qualquer orifício que existia no corpo. Por quê, pastor? Porque a primeira coisa que vai se desintegrar é o cérebro. Nós aprendemos que cérebro é a alma, a sede das emoções. Eles criam que até o terceiro dia a alma tinha possibilidade de retornar para o corpo, porque ela estava rondando o corpo. Certo? Você está entendendo, irmão? Parece que eu estou pregando difícil. Eles criam que até o terceiro dia poderiam voltar. Mas no quarto dia não. No quarto dia era impossível. E Jesus está chegando e está dizendo: o possível é função sua, é responsabilidade sua, a minha área é o impossível. Para de atribuir a Deus aquilo que você pode fazer. Para de colocar culpa em Deus daquilo que você deveria estar realizando e não Deus. Deus só vai entrar na causa quando houver alguma verificação de que há uma impossibilidade humana. Agora não é comigo, agora não é com você, agora é com Ele. Mas enquanto houver possibilidade humana, Ele não vai chegar. Eu disse que nós vamos destronar essa mentalidade mística que nós temos. Nós fomos criados debaixo de um misticismo muito grande, acreditando que Deus vai deixar tudo que Ele tem para fazer, qualquer hora que eu abrir a boca. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga: não vai. Ele vai esperar o impossível estabelecer-se, só para depois Ele entrar na causa. Deus nos deu capacidade de pensar, Deus nos deu capacidade de agir, Deus nos deu capacidade de andar, Deus nos deu capacidade para trabalhar. Aí tudo que dá errado nós falamos: é Deus, porque Deus não está fazendo. Olhe para mim, para você entender em nome de Jesus nessa noite. Aquilo que é impossível Ele vai deixar para nós realizarmos, mas aquilo que é impossível, aí é o momento dele entrar na causa. Já vi gente dizendo: eu tento tanto mudar, mas eu não consigo, eu estou orando para Deus me mudar. Ei, você está orando errado, Deus não vai te mudar. Estou orando para Deus me transformar, Deus não vai te transformar, me prova na Bíblia que Deus vai te transformar. Aí eu volto aqui nesse mesmo púlpito e desprego o que eu preguei. Deus não vai. Porque nós somos místicos. A nossa vida inteira fomos ensinados sobre misticismo. A única ordem que eu tenho sobre transformação está em Romanos 12:2. Mas transformai-vos. O imperativo é: você busque a transformação, você haja, você faça a sua parte, porque Deus não vai deixar o trono dele para vir aqui transformar você. Nós temos que parar de atribuir o que é possível a Deus. Nós temos que parar de transferir para Deus responsabilidades que são nossas. Essa é a lição do milagre. Jesus está ignorando o pedido de Marta e Maria por alguns motivos. Primeiro, por que não chamou o médico? Não, mas ele é teu melhor amigo. E eu sei que o Senhor resolve tudo mesmo. Tem gente perdendo o milagre, irmão, porque está achando que Deus vai descer e vai fazer o que é possível. Tem gente perdendo a oportunidade de viver um outro processo na sua vida, um outro ciclo, uma outra fase na sua vida espiritual, porque está achando que Deus vai descer e vai realizar por ele. Está na hora de nós destornarmos essa mentalidade mística do meio da igreja e entender que ele vai vir, e quando ele chegar não vai ser no terceiro nem no segundo, ele vai chegar no quarto dia, só quando não houver mais possibilidade, mas ainda assim tem coisas que ele vai atribuir a você.
Ô misericórdia, pastor, então eu estava entendendo tudo errado sobre milagre. Eu só fechava o olho e imaginava o anjo descendo e já operando um monte de coisa aqui no sobre... É misticismo. Deus disse para Josué: manda o povo rodear e Buzi. E quem derruba o muro? Eu. Mas eles tinham que fazer. Deus manda eles sair do acampamento e marchar rumo ao Rio Jordão. E era para entrar na água marchando. Mas quem é que ia parar a água do Jordão? Deus. Mas quem é que tinha que marchar? Deus manda Moisés se levantar no momento de clamor. Está todo mundo dizendo: vamos acabar com a vida de Moisés. Moisés nos trouxe aqui para morrer. Deus diz: levanta, Moisés. Por que você clama a mim? Levanta, reage, dá uma ordem para o povo marchar, porque eu vou abrir o mar vermelho hoje. Enquanto nós estamos fazendo a nossa parte, o possível, Deus está movendo no ímpar. Jesus chega, e quando Jesus chega, a primeira reação é de um indivíduo vir correndo e trazer a notícia para Marta, dizendo: Jesus está vindo lá de longe, nós já enxergamos ele. Marta corre ao encontro de Jesus antes de chegar na aldeia, antes de chegar no vilarejo. E ela já se lança diante da presença dele e já diz assim: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria? Aí eu vi um pregador certa feita dizendo: mas ela demonstra uma fé, porque ela olha para Jesus e diz: mas tudo que o senhor pedir ao Pai, Ele vai te dar. Não, eu vejo respeito, fé não. Porque quando Jesus diz para ela assim: ó, se você crer, teu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, mas só no dia da ressurreição dos santos. Então ela não está usando de fé alguma. Ela está usando de um nível de respeito com quem é Jesus. Ela está dizendo: eu não estou dizendo que o senhor não seja o mestre, que o senhor pedir para o Pai, Ele te dá, mas não creio, pronto. Enquanto chega Maria e repete a mesma, eu vou esperar vocês sintonizar aqui, vou esperar. Posso continuar? Estou achando muito displicente o culto hoje. Tá legal não? Posso voltar a mensagem? Mesmo? Sai Marta e chega quem? E Maria repete a mesma? Porque tem 3 dias que eles estão fomentando isso, irmão. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga assim: você é fruto. Você é fruto do que você anda ouvindo. A única coisa que difere a fala de Maria e a fala de Marta é a reação. Porque ela chega e repete a mesma coisa que Marta, mas ela tem 3 dias ouvindo. Se Jesus estivesse aqui, tinha acontecido um milagre. Está vendo que Jesus não nos ama tanto? Está vendo que Jesus não está fazendo nada por nós, porque nós mandamos a notícia, Ele ignorou. Ele não veio. Ah, vou falar. Às vezes o milagre não está acontecendo na sua casa porque a sua família está debaixo de uma palavra negativa. Está debaixo de uma palavra contrária. Você fica 24 horas falando perto dos seus filhos, perto da sua família, perto dos seus parentes, que Deus não está fazendo nada, que Deus não está agindo, que Deus não está resolvendo o problema, que você está orando, não está. Deixa eu te dizer, sabe o que eles vão fazer? Repetir a mesma. Lá em casa, toda vez que o meu filho reclama de algo, faz qualquer tipo de reclamação, eu sento junto com ele. Qualquer tipo, eu não aceito reclamação em casa. Não aceito, porque eu aprendi que ofende a natureza de Deus. Não aceito. Às vezes ele faz qualquer tipo de reclamação, eu sento perto dele, opa, negativo, retira essa palavra.
Aí eu começo a mostrar os lados positivos que nós estamos vivendo. Aí ele para e diz assim: é verdade, é verdade. Oh meu Deus, não podia ter falado isso. Nós estávamos viajando para São Paulo e retornando no meio do caminho, minha cunhada comentou alguma coisa, fez um pequeno comentário de uma comida que nós comemos. E eu disse para ela: é nós que não entendemos, porque a célebre frase de marketing existe. A propaganda é a alma. Passamos na BR, na rodovia Bandeirantes. Aquele outdoor nosso lá na avenida é pequenininho, perto do que eles colocam na beira da BR. Churrasco por R$14,90, que é a faca descendo assim numa picanha. Espeto corrido. Ele correu de nós quando nós chegamos lá. E depois do terceiro outdoor que eu vi, eu falei: vamos parar para comer que já está me dando fome. Espeto corrido, aquela carne mais linda, irmão. Aí, irmão, nós comemos. Me perdoe, mas a vontade era de colocar para fora depois do que nós comemos. E a minha cunhada vinha brincando, e nós vinhamos brincando e pegando no pé do meu cunhado. E minha cunhada falou assim: que comida ruim. Aí o Lucas foi programado para não reclamar. Titia, não fala isso, porque tem as crianças lá na África que não tem essa comida para comer. Diz: onde é que tu aprendeu isso, menino? Em casa. Ele foi programado para não. Tem gente que não está entendendo o milagre de Deus porque aprendeu a ver só as coisas negar. Ensine seus filhos, ensina sua família, ensina quem está ao teu redor a ver as coisas positivas. Pare de ver somente coisas negativas, só coisa ruim. Pelo amor de Deus, começa a agradecer a Deus. Esse é o desejo de Deus, que nós demos graça em tudo. Marta está reclamando 3 dias que Jesus não veio, que Jesus nos abandonou, que Jesus Cristo impediu do irmão dela estar vivo, que Jesus Cristo poderia ter largado tudo para vir, que era o melhor amigo. Maria chega diante de Jesus e a única coisa que ela faz é repetir o que ela estava ouvindo há 3 dias. Só que aí, por isso que eu disse que Deus ama mais ações do que palavras. Você pode falar 500 palavras, mas uma atitude sua vai mover Jesus Cristo da onde que ele estiver. A Bíblia diz que Maria chega e repete a mesma coisa: se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas logo após, ela se joga aos pés do Senhor e o adora, assim como ela fez quando derrama o azeite nos pés de Jesus, e começa a prostrar-se diante da presença dele. Olha para você entender, Jesus vem andando. Quando Jesus vem andando, Marta dá uma palavra contrária, Jesus para. Mas quando Maria vem e se prostra, Jesus continua dizendo: Maria, me leva onde o seu irmão está. O Senhor só vai se mover do lugar e sair do lugar a hora que você tomar a decisão de começar a adorar ao invés de reclamar. Brinquei aqui domingo no culto das irmãs. Tem pessoas que são tão negativas que você adoece se ficar perto dela. Se tiver 5 pessoas com a mente positiva e uma, ela é suficiente para destruir todas as outras. Porque tem pessoas que se acostumaram a viver reclamando do que Jesus não fez, e esquece do que Jesus já fez. Jesus acaba de olhar para Marta e diz: Marta, se você crê, o teu irmão vai ressuscitar. Para Maria ele não falou isso. Para Maria ele não tem essa palavra, mas a ação e a atitude de Maria é diferente da atitude de Marta. Quantos estão entendendo? Já termino já. Vou pular para frente aqui. Jesus chega perto do túmulo de Lázaro. Ele chora. E aí eu gosto do texto porque a Bíblia diz assim,
que estando o povo chorando, isso era 4 dias depois, irmão, estando o povo chorando, Lázaro era amado ou não? Por todos. O povo está chorando 4 dias depois. Jesus chega e a Bíblia diz, e o espírito dele estremeceu dentro dele. Ou seja, as emoções dele ficou abalada. E ele fez o quê? Chorou. Só que depois que ele chorou, está no texto, verso de número 35, Jesus chorou. Aí o verso 38, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele deu uma ordem: tirem. Não tem aqueles desenhos que a gente assistia na infância? Magneto. Vocês já assistiram também. Isso aí. Silvana sabe o nome. Jesus só teria feito assim, ó. Sai, pedra. Mas ele disse para quem tirar? Marta e Maria. Tirem. Para quem? Você está percebendo alguma coisa aí? Quem é que está sentindo a dor da perca? Marta e Maria. Quem é que foi que mandou o recado? Quem é que tem que tirar a pedra? Olha, não dá para Jesus só dar um grito assim, racha a pedra, pá! E Lázaro já sair tirando cambaiota lá de dentro. Mas ele manda fazer o quê? Eu já vi gente dando nome para essa pedra, irmão. Olha, os pregadores são os pregadores na verdade são com a mente muito aguçada, né? Eu vi um pregando a pedra da fé, a pedra da incredulidade, a pedra do não sei o que. Não, isso aqui não tem nada a ver, irmão. Estão dando coisa para a mensagem. Acho que não estão conseguindo mais ler Bíblia e aí estão dando nome para pedra. Isso aqui era pedra, só pedra. Para que ela estava lá, pastor? Só para tampar a boca do sepulcro, para o mau cheiro não sair. Só que quem colocou a pedra? Foi eles. Para o cheiro forte não sair. Quem tem que tirar agora? Aí eu vou falar. A gente faz um monte de besteira depois que é que Jesus vem tirar a pedra. Não, ele não vai tirar não, irmão. Fez conta que não dava conta de pagar. Agora tá, Jesus faz um milagre. Não vai ter milagre não, irmão. Tira a pedra. Paga as contas que você fez. A Bíblia diz que quando eu vou gastar, eu tenho que se assentar e planejar para ver se eu dou conta de pagar. Senão eu não faço o débito, a conta. Ó Jesus, olha Senhor. Aí a gente chega, né, meio santinho, né? Igual aqueles gatinhos quando quer comida. Senhor, o Senhor sabe, né? Olha, eu sei que eu errei. Eu sei, mas o Senhor podia entrar nessa causa aí. Jesus está olhando dizendo, não foi eu que comprei. Cláudio Duarte diz que um dia um camarada chegou nele e disse, pastor, pelo amor de Deus, ora por essa fatura do meu cartão aqui, olha o que o diabo fez. Falou, irmão, esse diabo é sujo mesmo, hein? Ele pegou o seu cartão e saiu fazendo compra aí. Ele falou, não pastor, não foi isso não. Então não foi o diabo, foi você, rapaz. Você que é o diabo então, hein? Eu achei que o diabo tinha clonado o seu cartão e tinha feito um monte de compra no seu nome. Tem pedra que foi nós que colocamos, então quem vai ter que tirar? Jesus está dizendo, eu mandei avisar para vocês há 4 dias atrás que não ia morrer. Vocês não acreditaram na minha palavra e colocaram a pedra. Agora tira.
Tem uns que a mente aí está viajando na fatura do cartão. Tira a pedra, irmão. Mete a mão nessa pedra e começa a rolar ela. Jesus não vai fazer nada. Não é função dele. O problema dele é com Lázaro que está morto lá dentro. A pedra quem colocou, tira. Tirem a pedra, não foi eu que coloquei. Peguem agora e empurrem a pedra daí. Por que que às vezes, irmão, nós mistificamos algumas coisas a respeito dos milagres de Deus? Porque a nossa mentalidade é fértil. E essa fertilidade da nossa mentalidade foi alimentada. Eu sou crítico mesmo por alguns pregadores que queriam ganhar aplausos e gritos, e começaram a criar um monte de jargão por aí, dizendo que você já é o vencedor, que Deus está entrando nesse negócio, que já está tudo resolvido. Não está não. Deus vai chegar para fazer um milagre, eu creio nisso, mas antes ele vai dizer: Patrícia, tira a pedra. Ela vai dizer: Henrique, arranca a pedra, porque o meu compromisso é com Lázaro que está dentro. Rabacá, Sol, Mandagá, Suriandaraia. É uma lei, irmão, espiritual, física, chamada lei da semeadura. Paulo diz assim: o que a gente planta na carne, a gente colhe do Espírito? A gente colhe no quê? Tem um monte de coisa que a gente tinha que rasgar na Bíblia, porque a gente não acredita. O que planta na carne, mas o que planta no Espírito? Colhe no Espírito. Ele está dizendo: eu disse que Lázaro não morreria, está lá dentro e vai sair, porque eu falei, não muda. Mas agora o que vocês fizeram, vocês colocam no lugar de novo, arruma. Pastor, é errado então pedir a Deus capacidade para mim resolver esse problema, não é não? A Bíblia diz que eu posso pedir sabedoria, posso pedir deliberadamente, que Ele vai me dar, e ainda não vai me lançar o rosto, mas Ele não vai descer aqui para resolver o problema. Ele vai deixar para nós. Ele vai deixar para que eu e você removamos. Eu vou terminar já. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Olha aqui para mim, irmão. O corpo estava cheirando mal? Não. Não diz o texto. Ela deduzia que o corpo estava, mas Jesus tinha dado uma palavra que o quê? Está vendo a nossa perspectiva e a perspectiva de Deus? Não. Quem dorme apodrece. Ele disse que ele não ia dormir, só que ele não ia morrer, que ele ia só dormir. Mas elas não creram na palavra inicial de... Eu vou perguntar: qual foi a primeira palavra que ele te deu? Por que a gente fica procurando profecia, revelação? E aí, irmão, eu estou enojado do que está acontecendo no Facebook, que virou uma praga. Virou uma praga. Dá 1.500, 3.000, 5.000 pessoas online. As gravações mais feias do mundo. O cara filma chão, o cara filma tudo. Porque Deus está me dando nome aqui agora. Tem 500.000 nomes entrando lá, irmão. Ah, pelo amor de Deus. Aí quando a palavra de Deus está revelando uma mensagem igual essa aqui, nós estamos assim. Uma revelação dessa, igual que nós estamos recebendo esta noite, nós estamos... Porque a gente quer barulho. Mentiras que agradam, às vezes é melhor para nós do que verdades que nos confrontam.
Esse é o nosso problema, é o problema da nossa geração. Mentiras que nos agradam, mesmo nós temos consciência que é mentira, às vezes é melhor do que as verdades que irão nos confrontar. Aí na minha lista de atualizações aparece um monte. Aí eu clico para sumir, porque senão fica marcando, né? Que você tem um monte de... Aí eu clico, irmão do céu. Aí esse dia eu não aguentei. Aí o cara estava gritando lá bem assim: para aí, já vou falar o nome, está embaçado. Eu disse: o celular deve ter embaçado a tela e ele não conseguiu ver o nome de quem entrou. Só pode, está embaçado. Está embaçado o quê, irmão? O que Deus mostra é claro, é objetivo, é nítido. Se está embaçado não é Deus. O Deus que eu conheço da Bíblia, não, ele não mostra nada embaçado não. Calma aí que eu estou numa visão aqui, calma aí que ele está terminando, está desembaçando. Eu vejo a mão dele passando a mão, olha, está começando a ficar limpo. Aí, é verdade. Essa é uma geração que não lê mais Bíblia e vai para a internet ouvir revelações mentirosas, falsas. É uma geração que o pastor se levanta no altar por 1 hora e 15 ministrando uma palavra e nós recusamos, mas com 10 minutos nós achamos que Deus deu a revelação do extraordinário para nós na internet. E muitas vezes recebendo palavras de maldição, sem saber que língua aquela, tem umas bem estranhas mesmo. Ei, está aqui, ó, está aqui. Tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Ela está deduzindo, irmãos, que está cheirando mal. O texto não diz que o corpo cheirava mal. Não está no texto que o corpo cheira mal. Ela está deduzindo que o corpo cheirava. E logicamente falando, estaria mesmo. Só que ela não está entendendo. Ele está dizendo: ei, eu dei uma palavra há 4 dias atrás. Só que vocês não estão confiando na palavra que eu dei há 4 dias atrás. A gente é assim. A gente vem no culto, Deus fala com a gente sai daqui empolgado, mas 4 dias depois, se Deus não falar comigo, eu vou desistir. Se Deus não falar comigo, Deus falou, irmãos, há 4 dias, 1 semana, 1 ano. Tem promessa que eu recebi há 10 anos atrás e estou firme nela, dizendo: Ele prometeu, Ele disse que ia fazer. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Então por que eu preciso de comprovação essa semana? Por que eu preciso que Deus prove de novo a semana que vem que foi Ele que falou?